Em Jerusalém, o pátio de Pretório vibra com gritos ansiosos de um povo decidido a buscar justiça. Pôncio Pilatos, em sua toga romana, observa impassível a agitação da multidão, ponderando seu próximo movimento. No centro do tumulto, Jesus, o Galileu, permanece sereno, enfrentando as acusações com uma calma inexplicável. As palavras ecoam: "És tu o rei?" A pergunta reverbera, carregada de expectativa e desafio, enquanto todos aguardam a resposta. A multidão clama por um veredicto, suas vozes entrelaçando-se num clamor coletivo, esperando por justiça. O clima é épico e carregado de emoção. Um governante, um povo e um redentor se encontram em um ponto crucial da história. A multidão fervilhava de incerteza, olhos fixos em Pilatos, que ergueu a voz: "Quem é o rei, Barrabás ou Jesus?" Silêncio pairou por um breve momento, mas logo a massa começou a murmurar, dividida entre a escolha do criminoso ou do justo. Os gritos eclodiram: "Barrabás! Barrabás!", enquanto ecoavam pela praça em um clamor que parecia desafiar o céu. Pilatos, tomado pela situação, olhou Jesus com uma mistura de compaixão e dúvida, um conflito silencioso em seu olhar. "Crucifica-o!", ressoou a voz da multidão como um trovão que abateu a escolha do inocente, o destino selado. Pilatos, sentindo o peso das vozes da multidão, finalmente se voltou para Jesus, sua decisão pesando no ar. Ele lavou as mãos, um gesto simbólico, declarando sua inocência, mas a escolha já estava feita, a história em movimento. Com isso, entregou Jesus aos soldados, o clima tornou-se sombrio, prenúncio da tragédia que se desenrolaria. A multidão se dispersou lentamente, alguns em dúvida e outros em celebração pela liberdade do criminoso. Jesus, com a paz em seu semblante, caminhou em direção ao seu destino, cada passo ressoando como um eco de sua missão. As palavras proféticas começaram a se cumprir, a estrada à frente repleta de dor e sacrifício, sinais do que estava por vir. O céu começou a escurecer, como se a própria criação estivesse em agonia, prenunciando o calvário que se aproximava. O lugar estava em silêncio, tão profundo que se podia ouvir o eco de cada gota de água que escorria na bacia. Pilatos lavava as mãos. Com desconforto, ele proclamava: "Eu sou inocente do sangue deste justo." Mas a multidão clamava em uníssono, ecoando seus gritos na cidade. Os soldados, carrascos da sentença, arrastaram Jesus para o pátio. Suas feições eram de dor, o peso sobre seus ombros carregava o fardo da humanidade. A multidão se aglomerava, com os olhares fixos na cena, esperando o que estava por vir. O ar pesado prenunciava o sofrimento iminente. Os soldados se prepararam para açoitar Jesus. As cordas nas mãos dele se apertavam, prontas para infligir a dor que se anunciava. O açoite começou, cada golpe cortando a carne como um grito desesperado. O som do golpe ecoava, um prenúncio do sacrifício. Sangue escorreu, misturando-se com a poeira do chão. O desespero tomou conta do ambiente, enquanto as profecias se cumpriam. O céu tornou-se mais escuro, como se as nuvens chorassem a injustiça daquele momento. A criação parecia lamentar a dor do inocente. As profecias de Isaías ressoavam nas mentes do povo como o cordeiro foi levado ao matadouro. O significado da dor começava a se revelar. Alguns na multidão se perguntavam se aquele homem ainda tinha poder. Outros havia que apenas desejavam a sua execução. O sofrimento de Jesus não era apenas físico, era a expressão do amor maior. Cada golpe, uma lembrança do fardo do pecado da humanidade. Os soldados olhavam uns para os outros como se indagassem o valor do que estavam fazendo. Um momento de dúvida atravessou suas almas. As chibatadas continuaram, e o céu estava agora quase preto, como se a própria criação estivesse em agonia, em solidariedade ao sofrimento. Por entre os gritos e a dor, Jesus murmurou palavras de perdão, ecoando a mensagem do amor eterno: "Pai, perdoa-lhes." Uma mulher da multidão cobriu o rosto com as mãos, sentindo a culpa e a tristeza. Algumas lágrimas escorriam, um lamento silenciado. As pessoas começaram a sussurrar, incomodadas. "Não podemos deixar isso acontecer", diziam. A compaixão começou a germinar em alguns. Com a visão embaçada pelas lágrimas, Jesus sustentou a cruz com dificuldade. O peso não era apenas físico, mas espiritual, uma carga incomensurável. Os soldados escarneciam, lançando pedras e insultos. O desprezo tornava-se tão palpável quanto o sangue que fluía de Jesus. O caminho para o Monte do Gólgota era repleto de dor e ignomínia. Cada passo era um teste de fé, uma jornada para o sacrifício final. E ao chegarem, o peso da culpa estava cravado nas almas dos que testemunhavam. Sabiam que cada ato estava inscrito nos destinos eternos. Com um último olhar para o céu, Jesus refletiu sobre as promessas de salvação. A sua dor se tornaria a esperança do mundo. Os pregos foram cravados com força. Um grito ecoou, não de revolta, mas de entrega. O sacrifício estava se concretizando, venerável e sagrado. Jesus foi elevado. O céu escureceu ainda mais, refletindo um profundo pesar.
A terra tremia sob a força do que estava se realizando. E assim, enquanto o mundo se silenciava, começou a ser escrito o maior ato de amor da história. A redenção se tornava realidade. No auge da humilhação, os soldados continuam a zombar de Jesus, coroando com espinhos. O sangue escorre pelo seu rosto. Vestido com um manto escarlate, Jesus permanece em silêncio, sua expressão serena apesar das ofensas. O povo se aglomera em torno dele. As vozes dos soldados ecoam "Salve, Rei dos Judeus". A zombaria se intensifica, os risos misturados aos lamentos dos que o amam. Entre os presentes, olhos se encontram. Maria, sua mãe, em meio à multidão, petrificada pela dor, observa seu filho em agonia. Os soldados continuam a escarnecer, lançando insultos. Jesus, no centro da cena, suporta a dor silenciosamente, mantendo sua dignidade. O clima de tensão e indiferença cresce entre a multidão. Uns o apoiam, enquanto outros o desprezam, exemplificando a divisão do coração humano. Enquanto a humilhação prossegue, o cumprimento das Escrituras se aproxima. Jesus reflete sobre sua missão e o que está por vir. O caminho para o Calvário se aproxima e Jesus é forçado a carregar sua cruz, o peso do mundo sobre seus ombros exauridos. Terremotos de emoção reverberam na multidão. Os fiéis não conseguem conter as lágrimas, enquanto os zombadores aumentam o escárnio. No caminho difícil, Jesus gira a cabeça e olha para Maria. Um momento silencioso de entendimento profundo entre mãe e filho. Chegando ao cume do Golgota, um lugar de morte, Jesus se prepara para o sacrifício final. O céu começa a escurecer mais ainda. A multidão em silêncio observa, enquanto Jesus é pregado na cruz, as dores do sacrifício prestes a se transformar em redenção para muitos. Com um grito angustiante, Jesus clama: "Deus meu, por que me desamparaste?", enquanto a multidão observa em silêncio atordoado. A terra treme e uma escuridão se abate sobre o lugar, cobrindo Golgota com um manto de luto. Sombras dançam, refletindo a agonia. O véu do templo se rasga em duas partes, simbolizando a nova aliança. O som ecoa e os corações são despertados para a verdade. Jesus, com um último suspiro, entrega seu espírito, enquanto o céu parece chorar e a terra se choca com a tragédia da crucificação. Após sua morte, um soldado romano exclama verdadeiramente: "Este homem era filho de Deus", enquanto os crentes sentem a esperança renascer. 3 dias depois, a resistência da morte será desafiada e a luz da ressurreição surgirá, trazendo vida e renovação à humanidade.